Olá! Começa agora mais uma edição do Indaiá Notícias, o telejornal que vai trazer para você tudo o que acontece na nossa cidade. E na edição de hoje você vai ver. SAI finaliza a construção de reservatório no bairro Mato Dentro. Ginásio Municipal suspende atividades para a etapa da reforma. Prefeitura abre licitação para recapeamento de ruas. Tudo isso você assiste agora no Indaiá Notícias. E mais um reservatório de água ficou pronto em Indaiatuba. Essa construção será um reforço para o abastecimento da região noroeste da cidade. Foi concluídas as obras do reservatório de água no bairro Mato Dentro. Com uma altura de 21 metros, que corresponde a um prédio de 7 andares, o reservatório foi construído em chapas de aço parafusadas. Além disso, foi utilizado um concreto que evita fissuras. A construção começou em abril e faz parte da ampliação da reserva de água tratada feita pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, e tem capacidade para armazenar 5 milhões de litros. Aproximadamente 40 mil pessoas serão atendidas na região. Com a conclusão dessa obra, agora o SAI está implantando uma adutora com cerca de 3,5 km para interligar esse reservatório ao centro de reservação Tadal Toyama, na Vila Avaí. O benefício dessa interligação é garantir o abastecimento de água potável para a região noroeste da cidade. Já somam 107 os casos de dengue em Indaiatuba. Outras 99 suspeitas esperam pelo resultado do exame. O bairro com maior incidência da doença é o Jardim Morada do Sol. Nessa segunda-feira, a equipe de controle da Secretaria da Saúde fez uma operação de prevenção e eliminação de focos do mosquito transmissor no bairro João Pioli e ontem no Jardim Hubert. Esse quadro de surto da doença na região não é comum, já que o clima frio e seco dificulta a proliferação do mosquito. Por isso é importante que todos continuem fazendo a sua parte. Muita gente utiliza ônibus, táxis e vans na cidade. Para fiscalizar e gerenciar a operação de todos esses serviços, foi criado o Departamento de Transporte Coletivo, que em apenas 3 anos já soma muitas ações positivas. A Secretaria Municipal de Administração, por meio de um pedido do prefeito Reinaldo Nogueira, elaborou em 2011 uma pesquisa que relacionou o diagnóstico do transporte coletivo da cidade. Dentre as reclamações, o resultado dessa pesquisa nos apontou, por exemplo, esperar demais na visão dos usuários, 73% de reclamação. Veículos sujos, velhos e mal conservados, 12%, desconforto nos pontos de parada, 6%, falta de informação e divulgação ao usuário, 5%, tarifa alta, 2%, e pessoas que nem sequer reclamaram também, 2%. Então, motivado por isso, o resultado da própria pesquisa, ela orientou algumas ações ao prefeito, dentre as quais foi a criação do departamento para que pudesse fazer toda a gestão do transporte coletivo. E entenda transporte coletivo, além do ônibus, né, na rua, o transporte escolar, público e privado, o táxi e o serviço de carga e fretamento. E o resultado dessa pesquisa resultou na criação do Departamento de Transporte Coletivo e na implantação de projetos que beneficiam a comunidade. Com a criação do departamento, nós começamos a fazer uma fiscalização efetiva, um gerenciamento, e fazer com que o contrato de concessão ele fosse cumprido conforme estabelecido nas regras. Com essa fiscalização, né, nós começamos a adquirir equipamentos de tecnologia embarcados que possibilitassem a nossa fiscalização em tempo real e, além disso, além de melhorar o conforto com a renovação da frota, que nós renovamos 50% da frota em 2012, né, mantendo a idade média na época 1,97, era a idade média mais nova da região metropolitana de Campinas. E associado a isso, usar essa ferramenta de controle, que é o GPS, por exemplo, como um canal de comunicação para o usuário, ou seja, com esse mecanismo, todo usuário pode se programar a sua viagem, ver onde estão os veículos em tempo real e fazer os seus deslocamentos da melhor forma possível. Com isso, o usuário é diretamente beneficiado, contando com uma frota de ônibus que passa por vistorias semestrais, além de 45 veículos acessíveis.
O usuário tem um canal direto de comunicação com o Departamento de Transporte Coletivo e deve sempre passar o maior número de informações possíveis. A ouvidoria da Prefeitura é o 0800 770 7702. Agora, é imprescindível, e a gente precisa explicar muito bem isso, é comum as pessoas fazerem algum tipo de reclamação ou denúncia e ela não nos dá informações pontuais para que a gente possa apurar o fato e tomar as medidas necessárias com urgência. O que seriam esses dados específicos? Nós precisamos do dia que o fato ocorreu, a hora, o local, se foi com o ônibus que a pessoa viu ou que houve alguma coisa, ela nos anotar o prefixo do ônibus, tá? E a linha. Com isso, a gente consegue fazer uma auditoria rápida, pontual, e a gente retorna para a pessoa, né? E isso facilita o nosso canal e a confiabilidade da pessoa que recebe a ligação nossa com as providências tomadas. O 14º Torneio Aberto de Xadrez aconteceu no fim de semana, dia 25, em Iracemápolis. A equipe indaiatubana contou com a participação de 18 jogadores e trouxe para a cidade 6 troféus e 3 medalhas. Entre os destaques estão Guilherme Fernandes Mota, com o primeiro lugar na categoria S12, e Fábio Savian, primeiro lugar na categoria absoluto. E chegou o momento de conferir onde vão estar os radares amanhã. Nessa quarta-feira, os radares vão estar na Avenida Fábio Roberto Barnabé, altura do número 2028, Avenida Presidente Vargas, altura do número 1226, e o horário de operação é das 6h30 da manhã às 11 horas. Já das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, a fiscalização acontece na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, altura do número 2800. E na Avenida Conceição, altura do número 1158. No final do dia, das 4 da tarde às 8 da noite, os radares estarão no cruzamento da Rua Cristiano Stephen com a Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé e na Avenida Presidente Vargas, cruzamento com a Rua do William Zope Garcia. E no próximo bloco você confere. Ginásio Municipal de Esportes suspende atividades para a etapa da reforma. O Ginásio Municipal de Esportes está reformando e essa semana as atividades estão suspensas. Desde o dia 26 de maio, o Ginásio de Esportes está com suas atividades suspensas devido às alterações na laje, que é uma das reformas que será realizada no prédio. Os alunos poderão voltar a partir do dia 2 de junho e seguir com suas rotinas, e as aulas vão funcionar normalmente. O recesso é necessário para proteger a saúde dos alunos, funcionários e também dos frequentadores do local. O atleta e treinador da equipe de tênis de mesa da cidade conquistou um título na edição de número 45 do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa Individual. O atleta Guilherme Fanger, que já participou da semifinal do Parapan em 2011 no México, levou o primeiro lugar na classe 9 masculina paralímpica no último sábado em Fortaleza. O Primavera jogou no último domingo e venceu o Paulínia. Durante essa partida, o atacante Aldinho sofreu uma lesão séria que vai tirá-lo dos próximos jogos. O Primavera já está classificado para a segunda fase da segunda divisão do Campeonato Paulista, mas no jogo desse fim de semana o atacante Aldon José Aragão Neto, o Aldinho, fraturou o braço. O jogo mal tinha começado quando, em uma disputa de bola, o atacante do Fantasma da Ituana caiu em cima do próprio braço. Segundo o departamento médico do clube, Aldinho vai passar por uma cirurgia e deve voltar ao time na segunda fase do campeonato. O atacante substituía Júlio César, que foi afastado também por causa de uma contratura muscular e deverá voltar na segunda fase no fim de julho. O nosso assunto de hoje é tecnologia e a nossa especialista Ana Tex tem uma dica de um aplicativo para quem adora usar imagem com mensagem nas redes sociais. Olá! A dica de hoje é o aplicativo WordSwag. WordSwag é um aplicativo que você utiliza para criar artes como esta, para você postar nas suas redes sociais.
Com o aplicativo, você cria o texto e pode escolher várias fontes, fundos e cores para deixar a sua mensagem mais bonita na rede social. O aplicativo é pago, mas vale a pena baixar. Gostou da dica? Qualquer dúvida, mande um e-mail para este endereço que está aparecendo aqui na tela. Até a próxima! Hoje o sol apareceu mais no céu e ainda assim não foi possível dispensar o casaco. Vamos então conferir a previsão do tempo. A quinta-feira será de sol intercalado com nuvens e muita nebulosidade. A temperatura deve ficar entre 24 graus e a mínima deve ser de 13. Na sexta-feira, o dia fica nebuloso e o sol aparece pouco. A máxima é de 25 graus e a mínima de 13. No sábado, a previsão é de sol na maior parte do tempo. A temperatura fica com a máxima de 25 graus e mínima de 14. E no próximo bloco você confere. Prefeitura abre licitação para recapeamento de ruas com recursos federais. Fique por aí que a gente volta já. A Prefeitura de Indaiatuba abriu uma licitação com recursos federais para recapear várias ruas aqui da cidade. A Secretaria de Obras e Vias Públicas, juntamente com o governo do estado, vai recapear ruas em 9 bairros. No Jardim Adriana, será a Rua Sidney Viana. No Distrito Industrial, as ruas Antônio Barnabé e José Carlos Geis. No Jardim Pedroso, a Rua Eugênio Curti. Já no Jardim Morada do Sol, as ruas que vão receber as obras são a João Narese e a Orlando Barnabé. Também no Jardim Renata, as ruas Luiz Rezende e Geraldo Rezende e a Rua 15 de Novembro, na região da Vila Havaí. A Rua dos Antúrios, na Vila São José, as ruas José da Silva Maciel e Primo José Mattione, no Jardim Patrícia, e a Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé também serão recapeadas. O processo de inscrição vai até o dia 17 de junho e os interessados podem acessar mais informações no edital 063 de 2014, disponível no site da Prefeitura, www.indaiatuba.sp.gov.br. Quem se prepara para uma prova, um vestibular ou passa por um período de entrega de trabalhos sabe como é difícil administrar o tempo e a ansiedade. Por isso, a ajuda de um profissional pode ser muito importante nesse momento. Você sabia que existe um profissional que orienta o jovem a escolher uma área de trabalho? O momento da escolha profissional e da tensão provocada pelas provas do vestibular é sempre muito difícil e estressante para os jovens. Quem já passou por isso sabe o peso das decisões e de toda a incerteza nessa fase tão importante. As pressões são tantas que acabam prejudicando o rendimento nos estudos. Muitos jovens que estão indecisos sobre qual curso fazer na faculdade procuram o teste vocacional, que foca a escolha da profissão. Esse trabalho é feito normalmente por um psicólogo ou pedagogo, mas uma nova técnica vai além, o coaching educacional, que ajuda na decisão e orienta o adolescente a conhecer seus talentos e planejar a carreira desde cedo. Isso foi essencial na vida da Natasha. Antes eu ficava nervosa para apresentar trabalhos, ficava ansiosa. Antes eu pensava, não, eu não vou conseguir fazer. Hoje, às vezes acontece, mas eu já penso, não, por que eu vou falar não se eu não tentei ainda? Então, acho que isso foi o que mais me ajudou. A ajuda de um coaching no direcionamento da carreira pode mesmo mudar a vida de um estudante. Pesquisas mostram que os jovens bem-sucedidos têm autoconhecimento e também percepção pessoal de oportunidades profissionais. São aplicados também alguns testes psicológicos que ajudam exatamente a identificar o perfil de personalidade deles, identificar que habilidades que ele tem, que talentos ele tem e que realmente vão ali dar essa direção para a carreira, para a questão profissional. Porque muitas vezes eles já têm, assim, pode até ter uma noção do que querem fazer, né? Mas todo o coaching ele ajuda com que eles percebam muito mais, façam um autoconhecimento profundo,
que vai ajudar mesmo a chegar a uma direção muito mais confiante, muito mais certo daquele caminho que eles querem tomar para o futuro. Além do coaching ajudar você a achar um curso, fazer um curso, ajuda você, o ser humano como um todo, a você ser mais flexível com as pessoas, ajudar as pessoas, ser mais confiante. Foi, acho que, o que me ajudou mais. E agora a gente confere em qual bairro vai acontecer o serviço do Catabagulho nessa quinta-feira. A Operação Catabagulho, nessa quinta-feira, vai estar no bairro Jardim Morada do Sol, entre a Avenida Ário Barnabé e as ruas Antônio Angelino Rossi, Antigo 80, Lino Rui e Martinho Lutero. Se você tiver madeiras, pneus, objetos e móveis velhos, deve deixá-los ainda hoje em frente à sua calçada. Quem não mora nesse bairro e tiver objetos para retirada, com urgência, basta agendar o serviço pelo telefone 3801-8837. E hoje é um dia muito importante aqui no Indaiá Notícias. O nosso telejornal completa um mês. São 30 dias de muita notícia, cobertura dos eventos da cidade e principalmente informação. Esse é o nosso principal objetivo: informar tudo o que acontece na nossa cidade a você que nos assiste todos os dias. Em nome de toda a nossa equipe, os cinegrafistas, repórteres, editores e eu, nós agradecemos a você pela confiança no nosso telejornal. E assim termina mais uma edição do Indaiá Notícias. Obrigada pela sua companhia e nos vemos amanhã com mais notícias da nossa cidade. Até lá!